Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma grande alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus e de podermos continuar nos revendo, através dos estudos. Deus tem proporcionado maneiras de que a verdade possa continuar sendo dita pelos seus servos, que têm intimidade com a Palavra de Deus, que têm intimidade com o Senhor, assim como eu e você. Tanto de ouvirmos, como de pregarmos e cumprirmos com a missão que Ele tem confiado a todos nós. Antes de iniciar essas considerações, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por abrir tantas portas para que a sua mensagem possa passar e cumprir com a missão que Tu tens diante de todos aqueles que um dia caíram e principalmente diante daqueles que aceitam Tua mensagem e buscam em Ti a salvação, assim como eu e todos aqueles que Te ouvem e Te buscam e Te servem em espírito e em verdade. Abençoe-nos, Senhor, ao estudarmos esta palavra, ao estudarmos essa lição, que possamos nos aprofundar no conhecimento sagrado da missão de Teu Filho neste mundo e principalmente com relação a nós e a nossa missão também. É o que Te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje aqui, entrando então no Evangelho de Marcos, muito interessante isso aqui, É uma pena que o imperador Diocleciano tenha perseguido as Escrituras Sagradas e buscado destruir tudo o que tinha de Escritura Sagrada no mundo antigo. E aí, o que restam são textos, cópias de cópias, e assim mesmo, nessas cópias de cópias que nós temos em mãos hoje, cópias essas que sofreram muitas agressões também no seu conteúdo original. Basta observarmos um texto simples, dentre outros textos que também existem. O endemoniado gadareno, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e no Evangelho de Mateus e Lucas, no capítulo 8. Se observarmos o relato de Lucas e de Marcos, ambos falam de um endemoniado gadareno. E se observarmos no relato de Mateus, já falam de 2. É curioso que Mateus foi encontrado boa parte desse evangelho original, há alguns anos atrás, e está no museu em Cesareia. O original escrito em aramaico. E lá, Jesus não é chamado de Jesus, porque Jesus é um nome grego, e jamais uma família judaica colocaria o nome grego no seu filho. Mesmo que o significado seja, de fato, o que o nome original dele, que é Yoshua, significava no hebraico. Salvador. Sem problema. Mas esse Mateus que nós temos aqui, que traduziu a nossa Bíblia, é o Mateus em grego, das cópias de cópias, e não o original como esse que está lá em Cesareia. Então dá para ter uma certa justificativa esse fato de 2 endemoniados gadarenos, ao invés de um endemoniado, como é o fato apresentado por Marcos e por Lucas. Que, por sinal, Lucas era um médico e um historiador minucioso também. Apenas chamei a atenção desse detalhe para observar que o Espírito Santo continua nos conduzindo na trajetória do estudo, da interpretação e principalmente da pregação da Palavra de Deus. E o que importa não é as Bíblias físicas que nós temos, porque Jesus diz que naquele dia Ele colocará todas as palavras na nossa boca. Não é só um livro ou outro, um versículo ou outro, a Bíblia inteira na cabeça. E aí Ele vai nos conduzir em toda a verdade e nos colocando toda a palavra, seja ela escrita de fato original, ou seja ela palavra viva, conduzida direto do Espírito Santo àqueles que a estarão ouvindo através de mim e de você. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Um detalhe interessante que deveríamos nos salientar
dessa questão aqui do Evangelho de Marcos é que Marcos teve uma entonação assim muito sutil de mostrar segredos messiânicos, assim chamam os estudiosos, que Jesus constantemente deixava passar ao entendimento daqueles que o cercavam pelas suas ações, pelas suas palavras, no cotidiano de sua missão. Marcos deixa isso muito registrado nas suas linhas e entrelinhas escritas por ele, inspirados pelo Espírito Santo. O princípio do Evangelho. Aqui nós temos Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, que diz o seguinte: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Irmãos, exatamente a mesma palavra, o mesmo projeto que vinha sendo exercido por seu primo, João Batista. E agora João foi tirado da missão, foi colocado fora do ar, foi conduzido preso e em breve seria executado. E Jesus continua com a mesma missão, com a mesma autoridade e com muito mais poder. Não só pregando, mas como realmente mostrando para todos aqueles que ouviam João um dia, que ele, de fato, João Batista, não era digno de fato de desatar a correia das suas sandálias. Que ele faria coisas muito maiores que essa, e faria muito mais ainda, de colocar o machado na raiz das árvores. Sabe, irmãos, Jesus, ele não apresentou somente aquilo que João Batista tentou mostrar que ele viria apresentar. Jesus fez muito mais. O impacto da sua presença nesses 33 anos e meio que ele viveu aqui, e especialmente nos últimos 3 anos e meio, irmãos, foi devastador contra as trevas do pecado que dominavam e dominam este mundo até hoje. Jesus passou como uma esteira de luz, varrendo essas trevas por onde quer que ele passava e aonde quer que a sua palavra se posicionasse em qualquer canto da face da terra. E esse continua sendo o propósito da missão nossa hoje, de continuar essa missão que ele pediu que nós continuássemos. Por isso existe a missão do Ide, proferida pelos lábios do próprio Filho do Deus vivo, comissionando a mim e a você a continuar fazendo o que estamos fazendo hoje. Mesmo que daqui e dali tenhamos prejuízos, nunca foi fácil servir a Deus. Servir a Deus é difícil. Olha que um país igual o nosso, que agora, recentemente, liberou o uso da maconha. Pensa, tem outros países também que fazem isso. A ideologia de gênero, coisas que totalmente vão contrárias ao ensinamento cristão, ao ensinamento da luz, que vem fabricar realmente uma geração de pessoas embotadas na sua mente com as trevas do pecado e com pouca ou quase nenhuma noção de luz da verdade. E a nossa missão se intensifica a cada passo mais, porque lutar contra isso pode banir canal, pode banir vídeos, pode colocar em risco a vida dos pregadores também. E certamente isso acontecerá a muitos. Mas a obra de Deus, irmãos, não tem nada nesse universo que a impeça. Como foi na antiguidade, vai continuar sendo até hoje. O sangue do verdadeiro cristão que serve a Deus em espírito e em verdade é como semente. Morre um, nasce milhares. Então, irmãos, nós abraçamos a nossa missão com o propósito claro, certo e seguro de que em muito breve
estaremos abraçando com o Senhor nas nuvens dos céus. Porque cumprimos, para a honra e a glória de Deus, por espírito de gratidão, com a missão que Ele nos tem confiado. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Tudo se resume aqui. Tudo está cumprido. O Messias se posicionava na terra agora, cumpriria sua missão, estabeleceria o reino de Deus na vida de todos nós, nos ensinaria e nos daria poder para nos arrependermos de nossos erros, refletirmos sobre nossa vida e sobre nossas ações e nos posicionarmos do lado da luz, sempre do lado do reino de Deus. Porque em muito breve ele será estabelecido no templo de Deus para todo sempre e banirá para sempre com as trevas, e aqueles que abraçam essa missão, que abraçam esse Salvador, estarão para sempre com ele. Pense nisso, muito profundo. Que Jesus iniciou pregando, outros já vinham antes dele fazendo, como o primo dele e outros profetas do passado, e agora eu e você. Temos a história ao nosso lado, a história viva de tudo o que aconteceu com ele, com seus antepassados e com os nossos antepassados. E o que é que precisamos fazer hoje para que não venhamos a vacilar nas nossas decisões, nas nossas ações. Segundo tema, missionário fracassado. Aqui tratando de Marcos, no capítulo 12 de Atos, verso 12, como também lá em Atos capítulo 13, verso de 1 a 5 e o verso 13, nós temos aqui o relato, o registro de Marcos. Nesses dois textos bíblicos, nós temos o claro registro de que Marcos, por falta de experiência, por falta de envolvimento absoluto com a causa, ele não tinha maturidade suficiente ainda, o que tudo leva a crer pelas suas ações aqui, portanto vacilou, temeu e abandonou a missão. Isso deixou Paulo bem zangado na época. E aí, depois de algum tempo, ele teve tempo de entender que a missão de Deus que ele oferece para todos nós não é nada mole, meus irmãos. Não tem nada mole. A missão, aqueles que falam, eu vou assumir a palavra, e vou pregar a palavra, vou viver a palavra, esse aí falou assim, ó, eu vou entrar num crisol, na fogueira de Nabucodonosor, mas Jesus vai estar comigo. E aí eu não vou me queimar. Do contrário, se achar que vai por conta própria, que tem condição por conta própria, vai se queimar. Sempre. Vai se ferir, com certeza. Agora, deixar de sofrer, deixar de ralar, não. Isso aí não tem esse que escapa. Todos entram num crisol, numa fogueira que tenta nos atingir, mas que não nos atingirá, porque nada fará mal enquanto tivermos revestidos do poder divino para cumprir com a nossa missão. Nós estaremos blindados para isso sempre. Mas tomar empurrão daqui e dali, esfolão daqui e dali, correr risco, ameaças e etc., isso aí faz parte. Mas cumpriremos com a missão. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quando chega na segunda chance, aqui no terceiro tema, temos aqui o relato de Atos 15, de 36 a 39. Nós aqui podemos observar que surge a oportunidade agora de um grupo missionário que se reuniu para sair evangelizando em viagens longas. E quem aparece no meio da turma aqui? Marcos de novo. E Paulo zangadão, porque ele era de temperamento colérico assim, e não tinha muita paciência com esse tipo de... com essa linha de raciocínio, que ele era... O Paulo parecia um trator de esteira dentro de uma mata, ele sai devastando tudo. Não tinha... Quando ele estava lá em Listra, lembra, uma ocasião, ele entrou para pregar e o povo apedrejou ele e ele caiu morto no chão. E aí foi ressuscitado, ele levanta. Acha que ele foi embora de medo? Se fosse um melancólico,
como Moisés. Moisés era um melancólico, lembra no passado? Quando Deus mandou ele jogar a vara no chão, virou numa cobra, agora pega no rabo dela. E Moisés, não, mas você vai me morder. A natureza é diferente das pessoas, tá? Então, o que tudo indica, Marcos tinha uma natureza parecida, assim, melancólica. Paulo não. Paulo levantou, em vez dele correr e não voltar nunca mais, bem voltou e entrou para dentro da cidade de novo, foi continuar pregando. Então, Paulo tinha uma natureza danada. E ele aqui elasiou completamente com Marcos. E falou, Barnabé queria porque queria levar Marcos junto. Falou, não vou de jeito nenhum, não vai levar ele não. Esse cara aí entrou a primeira vez, elencou, pegou no arado, olhou para trás. Não, dá certo não. Então ele já pegou pesado. Como se ele tivesse poder para julgar e condenar o coitado do Marcos, né? E o cara estava ali firme, tentando fazer a obra. E Jesus nunca vira as costas para ninguém, irmãos. Se a pessoa se arrependeu do que fez e está ali firme, Jesus está pronto para revestir ele, para blindar ele de poder e conduzir ele na missão. E assim fez Barnabé, inclusive. Pegou Marcos, não, vamos comigo então. Nós vamos lá para Chipre, para a ilha de Chipre, nós dois. Que foram para a Síria e Cilícia. Na realidade, é uma bifurcação que deu ali. Marcos e Barnabé seguiu para a esquerda, né, subindo em direção reta também, que foi para a ilha de Chipre, e os demais seguiram também para cima, mas à direita, indo para a Síria, Cilícia, ambos no mesmo mar Mediterrâneo. E a missão de Deus ia se espalhando com toda a força, com todo o poder. No quarto tema, nós temos mensageiro. Muito bacana isso aqui, meus irmãos. Nós podemos olhar aqui em Marcos capítulo 1, verso 1 a 8, que o propósito da missão de Marcos o tempo todo era mostrar que Cristo, ele era um mensageiro poderoso, irmãos. E ele mostra ao inverso do que o povo hebreu esperava, que o povo judeu esperava, o Messias para libertar eles do poder do Império Romano. Ele mostra com clareza, dentro dos seus mistérios messiânicos revelados nas linhas e entrelinhas do Evangelho de Marcos, mostra que o caminho dele era o caminho da cruz. Mostrar um nível de poder totalmente diferenciado desse aguardado pela nação judaica. Uma linha de reinado totalmente diferente do aguardado pela nação judaica, que nada mais nada menos é do que um reinado desse mundo. E ele veio mostrar coisa de outro mundo. E por isso que veio tudo ao contrário do que o povo esperava. Mas o poder desse mensageiro era tão grande, irmãos. Na linha de raciocínio aqui do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 1, verso 1, nós vimos os três personagens aqui apresentados, né? O Jesus Cristo, o próprio Cristo, mencionado em Marcos 1, verso 1. Deus o Pai, aqui mencionado no verso 2. E o próprio João Batista, o mensageiro e pregador, que é o principal da última sessão dessa mensagem. Esses três personagens embutidos dentro desse conteúdo. E quando a gente compara isso com Êxodo 23, 20, Isaías 40, verso 3 e Malaquias 3, 1, vemos uma semelhança muito forte, irmãos, nesses três personagens, no que esses três personagens apresentados por Marcos têm em comum com esses outros. Ali em Êxodo 23, 20, nós vimos um anjo que enviaria diante de Israel e os levaria eles a Canaã. Quando olhamos para Isaías capítulo 40, verso 3, mostra que Deus apareceria e que uma estrada especial seria preparada diante de Deus para seu povo, para que seu povo andasse. E quando olhamos para Malaquias 3, verso 1, fala de um mensageiro que iria diante do Senhor, preparando o caminho, apontando claramente para a missão futura do próprio João Batista. Em resumo, meus irmãos, se pegarmos Isaías capítulo 37, verso 36, nós vimos que esse mensageiro celeste é muito interessante, porque anjo quer dizer mensageiro. Eu e você somos anjos, somos mensageiros, mas não somos mensageiros celestes. O mensageiro celeste apresentado aqui em Isaías 37, 36, mostra um só mensageiro desse executando um exército de 185 mil homens do exército de Senaqueribe, o exército da Síria. Irmãos, numa noite, um único mensageiro desse. Olha o poder que tem os mensageiros do Senhor. Olha só.
porque são fortalecidos e são blindados pelo Deus vivo e são preparados, habilitados pelo próprio Deus vivo para cumprir com a missão que Deus tem com relação a todos que cercam a todos nós que servimos na luz. Por isso que Cristo falou: quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê vocês vai estar vendo a mim. Porque Ele estará nos usando como instrumento vivo na sua mão. Esse é o poder. Esses estarão preparados para tudo. E serão sempre vitoriosos para a honra e a glória de Deus. No quinto tema, batismo de Jesus. Muito interessante aqui o que nós temos registrado, irmãos. Marcos capítulo 1, verso de 9 a 13. Aqui nós podemos assistir perfeitamente a primeira reunião da Santíssima Trindade no início oficial do ministério de Cristo nesse planeta. No seu batismo. No ano 27 da era cristã. O Pai da nuvem falando através de uma voz poderosa. Este é meu filho amado que estava ali no Rio Jordão. A quem me comprazo. E o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Veja bem que aí eles não estavam vendo uma pombinha descendo, irmãos. Como muitos entendem. Não. Era simplesmente a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Descendo, planando como pomba. Esse é o sentido. Então, ele estava sendo visto a olho nu ali, porque foi escrito, e porque está escrito aqui, que ele desceu desse jeito. Lá da mesma nuvem que o Pai estava e não desceu. Entende, irmãos? Lá na transfiguração também eles estiveram juntos, depois do ministério dele. E lá na concepção de Maria estavam também os três, da mesma forma. Então aqui era a primeira reunião da Trindade no início oficial da missão de Cristo, foi no seu batismo. Muito bacana isso. Esses detalhes relatados no Evangelho de Marcos. No sexto tema, nós temos Evangelho segundo Jesus, que em poucas e boas é o que os 4 evangelhos apresentam. Só Jesus não escreveu, mas 4 pessoas escreveram por ele. E milhares têm sido usados para transmitir essa palavra escrita e a palavra viva do próprio Cristo, do Cristo vivo, do Deus vivo. Irmãos, se a gente observar aqui, no paralelo, observando Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, nós podemos ver claramente 3 partes da entonação do Evangelho de Marcos aqui. Quando fala da profecia de tempo, ele diz: o tempo está cumprido. Quando fala da promessa da aliança, ele diz: o reino de Deus está próximo. E quando fala chamada ao discipulado, a categoria, ele está dizendo: arrependam-se e creiam no Evangelho. Isso é uma ênfase poderosa apresentada aqui no Evangelho de Marcos. Outra curiosidade muito interessante é ao estudarmos Daniel no capítulo 9. Quando ele fala desde o verso 24 para Daniel que 70 semanas estão determinadas para o seu povo, a santa cidade, para que vocês possam dar fim aos pecados, expiar a transgressão e ungir o santo do santo, batizar Jesus. Essas 70 semanas aqui anunciada, quando entra no verso 25, que essas 70 semanas nós sabemos que é parte daqueles 2.300 anos do capítulo 8, verso 14 do livro de Daniel. E aqui ele está dizendo o que era para ser feito nessas 70 semanas, a primeira parte desses 2.300 anos, que era o tempo justamente dedicado ao povo judeu. Porque logo em seguida viria o tempo do Messias, que é o resto da profecia dos 2.300 anos, que inicia com o ministério de Cristo lá no batismo, justamente no ano 27, e se estende até o ano de 1844, quando ele estaria entrando, passando do lugar santo para o Santíssimo, acumulando a função de juiz na função de advogado, que ele saiu daqui, entrou no lugar santo, quando ele saiu aqui da terra, e continuou prosseguindo na sua missão de salvação para todos nós, mas também como juiz. Aqui dentro do estudo aparece também, dentro dessa profecia dos 2.300 anos, tanto aparece os 1.260 anos dentro do período do povo cristão, quando aconteceu a perseguição da supremacia papal de 538 a 1798, foram 1.260 anos exatos, também apresentados na profecia bíblica, como aparece
a forma literal de 1260 dias em ocasiões distintas, como do próprio batismo de Cristo até a sua morte, foi 1260 dias, da sua morte até o apedrejamento de Estevão, mais 1260 dias, que foi o prazo final dos judeus continuarem ou não sendo o povo de Deus como nação, e caíram porque eles mostraram ao apedrejar Estevão que ao invés de aceitar a Cristo, rejeitaram a Cristo, perseguindo o cristianismo. Também, antes da destruição de Jerusalém, esses 1260 dias foi usado como sinal para que os cristãos entendessem que Jerusalém de fato seria destruída, daí a 3 anos e meio na frente, 1260 dias, que eles saíssem da cidade. E eles saíram, os cristãos. Quando foi no ano 70, então, ao final desses 1260 dias, não tinha nenhum cristão lá dentro. E ela foi cercada e destruída totalmente. Depois dos 1260 dias, nos 3 anos e meio, até apresentado também no Apocalipse, capítulo 11, as duas testemunhas, né, representando o Antigo e o Novo Testamento, nos 3 anos e meio que foi juntado em Paris também, para ser destruída as Bíblias. E elas ressuscitaram, porque a reforma protestante foi vitoriosa. E dentre outras apresentações que temos desse mesmo período profético, tanto literal, que entendemos, que particularmente eu entendo, que a crise final, quando estourar o decreto dominical, também vai durar esse período. Como também aquele pouco tempo de Apocalipse, capítulo 20, verso 3, a última parte do verso, o tempo da soltura de Satanás também vai durar esse mesmo tempo, 1260 dias. Eu creio piamente nisso, conforme o conteúdo da palavra de Deus. Mas é interessante, né? Essa ventilação desse tempo profético que o próprio Messias chegou dizendo, como ele diz lá no verso de abertura, que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, resumindo a missão dele, que é o que continuamos até hoje. Muito profundo isso. Aquelas 70 semanas, que 7 semanas foi para reconstruir Jerusalém, como foi dito lá no verso 25 do capítulo 9 de Daniel. 62 semanas, meditação, reflexão para a chegada do Messias. Aí eles ungiriam ele nas 69 semanas. Terminou as 69 semanas, ele estava sendo ungido, batizado. E a última semana que ele faria um pacto com muitos, na metade da semana, uma semana, 7 dias. 7 anos aí na profecia, né? 3 anos e meio. Mostra o ministério dele. 1260 dias do ministério dele, do batismo até a morte. E 1260 dias da sua morte, 3 anos e meio, até ao apedrejamento de Estevão. Então, muito interessante. Uma curiosidade bacana, revelada aí também no Evangelho de Marcos. E para finalizar, 7º tema, arautos vivos. Eu e você somos arautos vivos, como todos os que evangelizaram em toda a nossa história. Aqui nós temos que, no conteúdo aqui do entendimento de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7, as 3 mensagens angélicas, irmãos, que a mensagem do primeiro anjo, ela é paralela à mensagem de Jesus, lá no Evangelho de Marcos e nos demais evangelhos. A mesma coisa, temei a Deus, dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, o tempo está próximo. Então, meus irmãos, o que tem Apocalipse 14 e Marcos 1, chegada a hora do juízo, o tempo está cumprido, profecia de tempo cumprida. O evangelho eterno, o reino está próximo, promessa da aliança. Temam a Deus e dá-lhe glória, lá no Apocalipse. A mensagem que nós estamos pregando hoje. Arrependam-se e creiam. Chamada ao discipulado. Muito lindo isso. Ó Senhor Deus, muito obrigado pela nossa missão. Muito obrigado pela tua missão. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de te servirmos em espírito e em verdade. Santifica-nos na tua palavra e nos revista do teu poder, para que sejamos vitoriosos na nossa missão, cumprindo com a direção tua em nossas vidas, para a tua honra, tua glória e teu louvor. E naquele grande dia, e muito breve, possamos abraçar contigo nas mansões eternas. Te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.